no livro do profeta Amós. Capítulo 1, profeta Amós, capítulo 1, Antigo Testamento. Não precisa ter pressa de encontrar, está lá no finalzinho. Te garanto que está na Bíblia, né? Pode procurar que você acha aí. Profeta Amós. Capítulo 1, versículo 1. Quando estamos trabalhando de uma forma a ser um estudo panorâmico do livro, nós sempre leiamos os primeiros versículos para ter base para o nosso ensino. Amós, capítulo 1, versículo 1 e também o versículo 2. Só escute, por favor. Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto, e cercar-se-ão o cimo do Carmelo. Amém, irmãos. Tome um assento, por favor. Queridos, estudar os profetas menores é uma urgência na igreja a qual nós fazemos parte. Não tenho visto como pastor e pregador uma igreja que tem dado atenção de um ensino de forma geral, igual a gente tem feito aqui. Já estudamos a carta de 1 Coríntios, no capítulo 15 da ressurreição. Estudamos aqui na carta aos Efésios a questão do ensinamento para os domésticos da fé. Estudamos o livro do Apocalipse recentemente e começamos a estudar os livros dos profetas menores. Ah, se todo mundo desse valor a um culto como esse. Talvez em algumas igrejas aí está acontecendo culto de ensino hoje, que depois do costume que você começa a aprender aqui, você nunca mais vai olhar o culto de ensino da mesma forma, né? Talvez um dos nossos irmãos frequentem um culto de ensino e achem totalmente diferente. Mas eu lhe garanto que esta forma é um legítimo culto de ensino. Estamos estudando os profetas menores de uma forma panorâmica, sem se ater em somente uma passagem, mas em todo o livro. Lembrar a você, talvez você está lendo a Bíblia, eu espero que sim, principalmente para poder acompanhar com eficácia o estudo dos profetas menores. Nós já falamos de Oséias, Joel e agora estamos em Amós. Se você ainda não criou o hábito de ler, leia o próximo profeta, que é só um capítulo, Obadias. Aí sim você vai ler e reler algumas vezes e vai conseguir acompanhar melhor o ensino. Hoje nós estamos se tratando do profeta Amós, só para lembrar os irmãos que a partir da morte do rei Salomão, em 931, a gente sempre fala isso, o reino dividiu-se em 2, né? O Israel que era unido, agora tem 2 reis. E a partir do rei Roboão e Jeroboão I, foi-se aí anos com o reino dividido, só terminando a partir da destruição desses reinos. Enquanto existia os reis de Israel e de Judá,
houve a atuação dos profetas. Esses a qual estamos fazendo menção cooperaram de uma forma extraordinária, antes do cativeiro, até durante o cativeiro e depois do cativeiro. Então, os profetas tiveram a sua atuação no tempo dos reis. Em especial, hoje, o profeta Amós, e a gente vai saber alguma coisinha dele. Primeiramente, a minha forma de abordagem nesse culto, que estamos estudando panoramicamente o livro do profeta Amós, é olhar quem era o profeta. Quando você olha assim, dá um pouquinho de mais compreensão a estudar o livro. Bom, então estamos falando do profeta Amós. O seu nome carrega um significado muito importante. Coloquei lá uma figura para que você entenda melhor. O profeta Amós é o carregador de fardos. Esse é o seu nome. Amós significa carregador de fardos. Da onde vem esse profeta? Da onde ele surgiu, né? A Bíblia fala a sua origem. Nós já sabemos o seu nome, Amós significa carregador de fardos. A sua origem, ela está numa aldeia chamada Tecoa. Amós 1, versículo 1, as palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa. Esta aldeia é em Judá. Coloquei um mapinha ali, eu acho que dá para os irmãos ver. Só a divisão ali, ó, do reino de Judá para o reino de Israel. Tecoa é uma aldeia de Judá. Contudo, a audiência de Amós, aqueles a qual o Senhor mandou ele profetizar, não está exatamente em Judá. Amós vai profetizar para o reino de Israel, mais especial a partir do capítulo 3. Seu nome, então, carregador de fardo, a sua origem, aldeia de Tecoa, a sua ocupação, Amós 7,14, já você começa a ler alguma coisa aí, viu, irmão Isaac? O seu nome é carregador de fardo, a sua origem é a aldeia de Tecoa, a sua ocupação. Bom, Amós disse isso no seu livro. Respondendo ao sacerdote Amazias, ele disse assim: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador, ou algumas Bíblias, colhedor de sicômoros. Amós capítulo 7, versículo 14. Então esse profeta, além de sabermos o significado do seu nome e a sua origem, nós sabemos a sua ocupação. É um homem agricultor. É uma pessoa que lida com o rebanho, tanto de gado miúdo como de gado comum. Amós é pastor de ovelhas, Amós é boieiro e Amós é colhedor de sicômoro. O que é isso, pastor? Era uma figueira brava, de menor qualidade do figo comum. Por isso, alguns dizem que Amós era uma espécie de boia fria, alguém da roça de verdade. E a gente vai ver que o seu palavreado, as formas que Deus usa Amós, é dentro da sua cultura simples. Já a gente vai ver as palavras de Amós. Bom, quem era o profeta? Da onde ele surgiu? Qual era a sua ocupação? E agora o tempo que ele ministrou a sua profecia. Bom, o tempo de atuação de Amós, eu tentei colocar ali uma linha do tempo de anos. Está por volta do ano 760, 755 antes de Cristo. Atuou provavelmente durante 15 anos. E no final da sua atuação, escreveu o seu livro. Esse tempo bate certinho com os versículos que lemos o primeiro. Era no tempo de Jeroboão II, rei do Reino do Norte, que reinou de 793 a 753 a.C.,
E nesse tempo também reinava em Judá, ao mesmo tempo, Uzias, rei do Reino do Sul, que reinou de 792 a 740 antes de Cristo. Então, Amós, ele tem a sua atuação no tempo desses dois reis, conforme conferimos na Bíblia. Bom, o seu livro são 9 capítulos, 146 versículos, e escrito por volta do ano, ou no final do seu ministério, 745, antes de Cristo. Toda essa estrutura, ela é importante para aprendermos alguma coisa no livro de Amós. Agora sim, nós entraremos na sua mensagem. Agora, Isaac, fique aí bem à disposição, porque Amós, como já disse, a sua origem é de Tecoa, ele é então do Reino do Sul, ou seja, de Judá, mas o Senhor o convoca para profetizar em Israel. Amós sai da sua região, Tecoa, aldeia de Tecoa, em Judá, e vai para Betel, em Israel, já o reino de Israel. E ele começa no capítulo 1 a sua profecia. E eu dividi aqui numa primeira sessão das suas mensagens, e ela aborda o capítulo 1, a partir do versículo 3, até o capítulo 2, o versículo 19. Este é o primeiro momento de mensagem do profeta Amós. Bom, ele tem profecias contra algumas nações. Não começa diretamente para com Israel. Amós vai falar profeticamente a respeito de pelo menos 6 nações até chegar em Israel. Bom, vamos ler o versículo 3 do capítulo 1 de Amós, só para a gente ter uma ideia. Fazei sobre isso... Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Ótimo. Primeira profecia para a região de Damasco, ou seja, a capital da Síria. A segunda profecia, de igual forma, Amós vai comentar a profecia de Deus assim: por 3 transgressões, agora a vez é de Gaza ou lá dos filisteus, e na 4ª não retirarei o castigo. Deus está colocando uma medida aqui de suportar, de relevar o que a nação faz. Então pecaram, tornaram a pecar, pecaram novamente, e agora Deus está dando um basta. Pois é, vocês não deixam de pecar, e agora eu vou castigá-los. Então Deus falou contra Damasco por boca do profeta Amós, também falou contra Gaza, também falou contra Tiro, também falou contra Edom, também falou contra Amon e também falou contra Moabe. Todas essas nações cometeram pecados diante de Deus. Escrevi ali para ficar mais fácil. Damasco era cruel contra os de Gileade na guerra. A região de Gaza, ou seja, os filisteus, cometeram tráfico de escravos, de seres humanos. Tiro, da mesma forma, traficando pessoas. Edom não tinha misericórdia. Amon, essa região de Amon, eles fizeram assim, eles abriam os ventres das mulheres grávidas e arrancavam o feto de lá de dentro. Moabe tinha um ódio exagerado a ponto de desaterrar o rei de Amon e queimá-lo até virar cal. E Deus está olhando toda essa situação e usando o profeta Amós para pronunciar uma sentença a essas nações. Bom, chega agora a 6ª nação, e agora a nação é Judá. Não é a principal que Amós vai profetizar, mas Judá também está dentro da sua profecia. Vamos olhar o que Deus falou de Judá. Amós capítulo 2, versículo 4. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá
E por 4, não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Ótimo. Percebi aqui, irmãos, talvez na sua leitura de agora você também percebeu que a mesma medida que Deus colocou para as nações ímpias é a mesma medida para o seu povo de tolerância. 3 transgressões de Damasco, e na 4ª, não retirarei o castigo. E Judá, tem alguma diferença? Não. 3 transgressões de Judá. E na 4ª, não retirarei o castigo. A mesma medida que Deus usa para o seu povo que ele escolheu, ele usa também para as nações ímpias. A diferença é que as nações ímpias não conhecem o Deus de Israel. E os pecados deles passam a ser um pouquinho menos para Deus do que o pecado do seu povo. Porque se essas 5 nações pecaram contra Deus de forma para com seu próximo, Judá pecou contra Deus, diretamente contra Deus, desprezando a sua lei e vivendo uma mentira. Essa é a palavra do profeta Amós. Antes de falarmos de Israel, lembra que o profeta Amós, ele saiu de Judá e foi para a região de Israel. Ele está numa cidade chamada Betel. E parece que Deus lhe usa de uma forma a chamar a atenção da nação de Israel. Profecia contra Damasco, profecia contra Gaza, profecia contra Tiro, profecia contra Edom, profecia contra Amon, profecia contra Moabe, profecia contra Judá, e parece que Israel está acompanhando a sua profecia e até mesmo achando bom. Ora, Deus tem que castigar mesmo as nações. Mas parece que isso é uma estratégia da parte de Deus para falar agora exatamente contra Israel. Capítulo 2 de Amós, agora sim, contra Israel, versículo 6, irmão Isaac. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4, não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Ótimo. As nações tiveram seu motivo de Deus castigar. Judá, em especial, desprezou a palavra. Agora, Israel estava um pouquinho mais confuso. Israel tinha materialismo, Israel tinha perversão, Israel tinha idolatria, Israel se induzia ao erro. Bom, Isaac, lê o versículo 7 e o 8 do capítulo 2. Suspirando pelo pó da terra, sobre a cabeça dos pobres, eles pervertem o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entram a mesma moça, para profanarem o seu santo nome, e se deitam junto a qualquer altar, sobre roupas empenhadas, e na casa de seus deuses bebem o vinho dos que tinham multado. Olha aí, irmãos. Primeiramente, o Senhor falou, por 3 transgressões de Israel. A medida é a mesma. E por 4, não retirarei o castigo. O que eles fizeram? Ele vende os povos que não conseguiram pagar por uma sandália. Isso está dizendo, o mínimo, eles já levam para a escravidão, materialismo. Um homem e seu filho coabitam com a mesma mulher. Perversão. Em qualquer árvore, eles praticam sacrifícios, idolatria. Entre outras coisas que o profeta vai denunciar em Israel. Primeiro momento de mensagem dele aborda toda a denúncia de castigo a essas 7 nações. E a partir do capítulo 3, Amós está falando exclusivamente para Israel. O segundo momento do livro do profeta Amós, este livro que tem 9 capítulos,
Retrato agora a partir do capítulo 3 até o capítulo 6. Algumas coisas vai ficar claro na profecia de Amós. Lembra que eu disse que agora a audiência de Amós é o reino de Israel. Amós não está falando palavras ao vento, ela tem endereço. Quem as deve receber e considerar é os habitantes do reino de Israel, o reino do norte. Capítulo 3, a partir do versículo 1, Deus deixa claro: eu não escolhi outra nação. Eu não levantei outra nação. Eu levantei vocês. Amós capítulo 3, versículo 2. De todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Ótimo. Todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Então, por isso, eu vou os castigar. E o castigo vai ser mais severo. Olha um versículo que às vezes a gente não compreende tanto. Amós, capítulo 3, versículo 3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? O que Deus está falando aqui à nação? Eu sempre andei com vocês, mas a partir de agora eu não posso mais caminhar junto de vocês, porque se eu andar junto de vocês, eu estou de acordo com aquilo que vocês praticam. Então, a partir de agora, eu preciso, por boca do profeta Amós, ora, andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Deus quer tirar a sua mão da nação de Israel e mostrar que ele não está de acordo. A partir do versículo 4 em diante, ele vai anunciar o alerta do seu juízo. Versículo 4, Isaac, por favor. Bramirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Ótimo. Então tem alguma coisa para ser tratada. O leão está rugindo, entre outras coisas que Amós vai citar a partir do seu conhecimento. Amós é um homem da roça, agricultor, boia fria. Ele conhece os animais do campo e ele trabalha com isso, irmãos. Já já a gente vai ver outras palavras de Amós. Para esse juízo, para esse castigo, Deus usou o profeta Amós para dizer a Israel: eu ainda vou castigá-los diante das outras nações que vão assistir esse castigo. Olha lá, Amós capítulo 3, versículo 9, por favor. Fazei ouvir isto nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede os grandes alvoroços no meio dela, e os oprimidos dentro dela. Ótimo, então Deus vai convidar os de Asdod, os do Egito, vai ajuntar no monte de Samaria, e Deus quer que eles olhem, olha como está o tumulto, o alvoroço, porque o meu povo não sabe fazer o bem. Ser repreendido por Deus já é algo muito difícil. Imagine ser repreendido na frente dos outros, não é? Tenho certeza que você, como pai de família, de forma bem cautelosa, se precisar repreender os seus de casa, você não fará isso publicamente no meio de outros, a não ser que tenha muita necessidade. Igualmente, Deus está mostrando aqui, há uma necessidade de repreender Israel na frente de outras nações. Isso vai acontecer. Ele está convidando o povo: venha para o monte de Samaria, observe o alvoroço que está no meio do povo. Ora, Deus enviaria um fim para a nação de Israel, um cerco que tomaria aquela nação, onde poucos restariam vivos. Vamos ver o que ele disse no versículo 10, irmão Isaac, por favor. Porque não sabem fazer o que é reto,
diz o Senhor, e entesourando nos seus palácios a violência e a destruição. Até o versículo 12 agora. Portanto, o Senhor Jeová diz assim: um inimigo surgirá, e cercará a tua terra, e derribará a tua fortaleza, e os teus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, no canto da liteira e na barra do leito. Bom, Israel seria cercado pelo inimigo. É a profecia de Amós. Esse cerco mataria muita gente. Nas palavras do versículo 12, assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas, ou um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel. O que quer dizer isso, pastor? Quando alguém que cuida do rebanho de outros tem alguma perda porque algum do seu rebanho sofreu um ataque de predador, ele tinha por compromisso, responsabilidade de levar os restos para que o dono conferisse, e assim não seria descontado do seu salário. Salvaria pelo menos os ossos da perna da ovelha, ou pelo menos um pedacinho da orelha, para poder confirmar, de fato, o rebanho sofreu um ataque e a gente perdeu uma das nossas ovelhas, ou um do nosso rebanho. Assim, Deus usa o profeta Amós na sua cultura para dizer ao povo de Israel: muito poucas pessoas vão restar. Muitos de vocês vão morrer. Pouquinha gente vai ser livre. Ótimo. Deus destruirá a sua idolatria e os seus privilégios. Olha como o povo de Israel vivia. Versículo 13, 14, 15. Por favor, irmão Isaac. Ouve e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Jeová, o Deus dos exércitos. No dia em que eu visitar as transgressões de Israel sobre ele, também visitarei os altares de Betel, e os chifres do altar serão cortados e cairão por terra. E derribarei a casa de inverno com a casa de verão, e as casas de marfim perecerão, e as grandes casas terão fim, diz o Senhor. Ótimo. Deus quer pôr um fim à idolatria e aos privilégios que esse povo de Israel conquistou por meio do seu materialismo, através da opressão com os pobres. Lembra que por causa de uma sandália, a pessoa já foi colocada como escravo. Então, esses privilégios, essa casa de verão, essa casa de inverno, essa cama de marfim, foram tudo construído de forma desagradável. Deus conhece a injustiça que praticaram para com os mais fracos. E agora ele está usando a boca de Amós, dizendo: mas eu vou destruir tudo isso aí. Vocês edificaram casa de verão, casa de inverno, fizeram cama com detalhes de marfim, aí vocês não vão morar nessas casas, não. Eu vou destruí-las, diz o Senhor dos Exércitos. Ainda como parte do seu segundo momento de mensagem, capítulo 4, uma dura palavra do profeta Amós. Estou confundindo Amós com Oséias. A partir do capítulo 4, versículo 2, Deus faz um juramento. Jurou por ele mesmo, porque não tem outro maior que Deus. Capítulo 4, versículo 2, por favor. Jurou o Senhor Jeová, pela sua santidade, que dias estão por vir sobre vós, em que vos levarão como anzóis, e a vossos descendentes como anzóis de pesca. O ano da profecia de Amós é 760. Israel
terminará como monarquia em 722. Deus já está jurando pela sua santidade que isso vai acontecer. E o porquê que ele relata esta palavra, esta profecia, está no versículo 1 do capítulo 4. Vamos ler a palavra do profeta Amós. Leia, por favor, versículo 1 agora. Ouve esta palavra, vós, vacas de Baçã, que estáis no monte de Samaria, que oprimes o pobre, que quebrantais os necessitados, que dizeis a seus senhores, dai cá e bebamos. Amós está usando, mais uma vez, a sua cultura simples e está relatando agora as mulheres, daqueles que oprimem os pobres. Como é que elas vivem? Bom, nas palavras de Amós, essas mulheres são vacas de Bazã. O que é isso, pastor? Bom, egoístas, elas têm uma busca desenfreada pelo prazer e são insaciáveis. São as mulheres dos magistrados, dos fazendeiros, dos comerciantes dentro de Israel. E Amós ainda dá mais detalhe. Ela diz, não, a tradução de Senhor está um pouquinho longe da proposta. A minha tradução diz, elas dizem ao vosso marido, dá cá e bebamos. A gente quer mais festa. A gente quer ir para casa de verão, para casa de inverno. A gente quer a tranquilidade nas camas de marfim. A gente quer festar, churrasquear. É semelhante ao que Amós sabe das vacas de Bazã. Porque Bazã é uma região da onde tem gado muito bem alimentado, que eles só sabem estar no pasto comendo. E Amós compara essas mulheres ricas, opulentas, que são opressoras dos pobres, a essas vacas. Bom, vocês só sabem comer, se saciar e não pensem mais em ninguém. Talvez se trazesse para o português, a palavra vaca podia gerar até um processo, né? Mas não na cultura de Amós. Lembra que ele é um agricultor, ele é um boia fria. E eu gosto, irmãos, da proposta de Deus em chamar Amós, porque o ser humano não precisa abandonar a sua cultura para ser usado por Deus. Amós não precisou fazer uma faculdade, aprender a falar direito, para que Deus lhe usasse em alguma coisa, não. Através dessa pessoa que é Amós, Deus lhe usa, e lhe usa de uma forma poderosa. Louvado seja Deus. Bom, a partir do momento que ele fala contra as mulheres, agora ele fala diretamente para com Israel. E ele vai trabalhar uma ideia exatamente interessante. Deus tentou por algumas vezes. Na proposta de Deus, no governo, dentro da monarquia, haveria o rei, o sacerdote e o juiz. Quando o rei falhava, o sacerdote falhava e o juiz falhava, Deus, por misericórdia, levantava um profeta para alertá-los que eles estavam no caminho errado. E por algumas vezes Deus tentou abrir os olhos da nação de Israel. Senão vamos ver, a partir do versículo 6, Amós capítulo 4, versículo 6. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Deus mandou a fome, não se converteram. Deus cerrou o céu com falta de chuva, versículo 7 e 8, não se converteram. Deus queimou as suas hortaliças com ferrugem, no versículo 9, não se converteram. Deus mandou então pestes, também não se converteram, versículo 10. Deus permitiu que algumas pessoas fossem arrebatadas e mortas, também não se converteram. Tudo isso está no capítulo 4, versículo 6 ao 11. Tudo isso aí foi uma tentativa de que Israel abrisse os olhos.
Porque nem todas as coisas que estão acontecendo é para o nosso prejuízo. Às vezes é só uma tentativa do céu de abrir o olho de alguém. E assim foi no reino de Israel. Amós está lembrando isso. Já aconteceu fome, já aconteceu falta de chuva, já aconteceu das suas hortaliças serem atingidas de ferrugem, já aconteceu peste, já aconteceu morte, e vocês não se convertem. Amós capítulo 4, versículo 12. Já que não se converteram, olha a proposta de Deus agora. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Aleluia. Esta palavra está de acordo com o que havia ainda de acontecer no futuro. O que Amós está profetizando? A vinda de Jesus, o próprio Deus na terra. Já que vocês não se convertem com as coisas que já mandei, então se prepara para encarar o próprio Deus que está vindo. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Agora, o terceiro momento de mensagem de Amós parte do capítulo 5. Vocês estão estendendo a Bíblia, se caso tiver difícil, irmãos, chegue em casa e leia o profeta Amós todinha, só 9 capítulos. Você vai ser melhor instruído do que somente ouvir. Capítulo 5 é o terceiro momento de mensagem profética para a nação de Israel. E nesse terceiro momento, Amós abre esse momento com uma lamentação. Amós capítulo 5, versículo 1 e 2. Ouve esta palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A virgem de Israel caiu, nunca mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra, não há quem a levante. Alguns dizem que essa palavra é como um salmo cantado. Amós está cantando ao ritmo de um funeral. Caiu a virgem de Israel, quer dizer, a nação. Isto futuramente vai acontecer no ano 722, quando Israel será invadido pela Síria e nunca mais será restaurado. Então o profeta, debaixo de uma palavra de Deus, já está lamentando. Caiu a virgem de Israel, não há mais quem a levante. E agora Amós vai dizer que isso é tão verdade, que eles vão tentar reagir contra aqueles que vão vir sobre eles, mas eles serão incapazes de se sobressair à guerra. Olha o versículo 3, capítulo 5. Porque assim diz o Senhor Jeová, a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10, a casa de Israel. Então Israel até que tentaria, enviaria 1000 dos seus homens e voltaria 100. Na cidade que tem 100, então vai o 100, volta quanto? Volta 10. Que Israel vai ser oprimido por este inimigo. Mas Deus, pela sua misericórdia, os chama para o arrependimento, ainda nesse momento de mensagem profética. Israel já é uma virgem caída, que ninguém pode levantar. Israel não vai conseguir sobressair-se à guerra, mas o Senhor a chama para a conversão. Versículo 4, por favor. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Aleluia. Deus agora usa o profeta Amós para uma última tentativa. O que vocês estão fazendo, a partir aí do versículo 4 até o 9, vocês estão buscando o Deus errado. Vocês se reúnem em Betel, em Gilgal, em Berseba, adorando a deuses como bezerro de ouro.
E vocês não estão fazendo corretamente, mas se buscar a mim, vocês vão viver. Lembra da profecia? Não há quem a levante, ela já caiu, já está morta. Mas se buscar a mim, tem vida. Eu coloco de pé de novo. Eu restauro a nação novamente. Mas o problema é que eles enchiam os templos pagãos. Eles adoravam a ídolos e não a Deus. E Deus vai dizendo, vocês estão buscando o Deus errado. Se não, olhamos o versículo 8. Olha quem Deus manda eles buscar. Procurai o que faz 7 estrelo, e o Orion, e torna a sombra da noite em manhã, e escurece o dia como a noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Senhor é o seu nome. O Deus que tem que buscar não é bezerro de ouro. É o Senhor. É esse Deus que tirou Israel do Egito e o sustenta até agora. Glória a Deus. Mas a nação vai de mal a pior. Versículo 10 ao 17. E eles ainda desejam o dia do Senhor, esse dia que eles colocam na agenda como um dia de restauração. E Deus vai dizer a eles, a partir da profecia de Amós, por que vocês desejam o dia do Senhor? Olhe lá, versículo 18 e 19, por favor. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor, para que quereis vós esse dia do Senhor? Trevas será e não luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se, entrando em uma casa, a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Esse dia do Senhor não será restauração, diz Deus através de Amós. Será um dia de escuridão para vocês, já que vocês estão vivendo da maneira que estão vivendo. Bom, mas Israel, ele se gloriava de viver uma vida religiosa, a ponto deles estarem até em paz, não se sentirem alertados. E Deus usa o profeta Amós, ainda no capítulo 5, a partir do versículo 21, dizendo, não, eu desprezo as festas que vocês fazem. Essas festas é religiosa, procissões para as cidades, adoração, música, festa. Disso aí não adianta fazer assim, não. Olha o versículo 23, irmão Isaac. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Não quero mais saber dessas adoração, porque essa adoração não é direcionada a Deus. E Deus quer justiça e não sacrifícios religiosos. Não adianta encher o templo na palavra de Amós e não olhar para o pobre necessitado e continuar dormindo lá na cama de marfim e nada fazendo dentro dessa justiça que Deus espera. Ainda como momento de sua terceira mensagem, o capítulo 6, mais uma vez a profecia de Amós é direcionada para os principais da nação de Israel, ou para os notáveis, mais uma vez fazendeiros, comerciantes, magistrados, juízes, rei, sacerdote, todos aqueles que causam opressão no pobre vivem regaladamente de maneira a desagradar a Deus. Bom, a profecia é para eles. Amós capítulo 6, versículo 1. E Deus vai os alertar de falta de discernimento. Versículo 2 e 3, capítulo 6 agora. Passai a Calné e vede, e dali ide a grande Ramate. Depois descei a Gate dos filisteus. Serão melhores que estes reinos? Ou será maior o seu termo do que o vosso termo?
vós que dilatais o dia mau, e vos chegai ao lugar de violência. Deus está dizendo, não lembra o que foi feito à cidade de Calné, ou de Hamat? Lembra como foram destruídas? E eram cidades maiores do que a nação de Israel. E mesmo assim caíram por terra. Será que o mal que está sendo dentro ou na vista de vocês não deixa vocês em alerta? Será que vocês não têm discernimento de ver que Deus derrubou nações mais poderosas e que Israel será da mesma forma? Mas eles continuavam insensíveis. Amós capítulo 6, do versículo 4 ao 6, a insensibilidade dessas pessoas ricas e poderosas. E o pior pecado de todos de Israel. Capítulo 6, versículo 8. Leia, por favor, irmão Isaac. Jurou o Senhor Jeová pela sua alma, o Senhor Deus dos exércitos: tenho abominação pela soberba de Jacó, e aborreço os seus palácios, e entregarei a cidade e tudo o que nela há. O profeta já denunciou, por ordem de Deus, as injustiças sociais, a prevenção, a idolatria, o materialismo. E agora, por boca do profeta, Deus vai dizer: vocês, eu detesto a soberba de vocês. Vocês que não conseguem abaixar a cabeça, reconhecer que está errado, voltar atrás, ainda que estou usando alguém para lhes dizer: olha, o rei falhou, o sacerdote falhou, o juiz falhou, e pela misericórdia Deus está falando através do profeta. E eles não, continuam soberbos, continuam orgulhosos, continuam sem estar em estado de alerta. Então a destruição será certa para a nação de Israel. O terceiro momento da mensagem de Amós agora já é o nosso final. A partir do capítulo 7 até o capítulo 9, nós conferimos pelo menos 5 visões que Amós teve a respeito de Israel. Algumas coisas acontecendo, a mensagem já foi entregue, e agora Amós vai pregar para o povo de Israel a partir das visões que Deus lhe dá. Primeira visão, capítulo 7, versículo 1, leia, por favor, irmão. O Senhor Jeová me fez ver, eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento, e da erva seródia. E eis que era a erva seródia depois da cega do rei. Leia até o versículo 3, por favor. E aconteceu que, como eles tivessem comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Jeová, perdoa, como se levantará agora Jacó? Pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Olha o que Deus está mostrando para Amós, irmãos. Não é realidade, é uma visão. É algo que pode acontecer. Quando Deus mostra gafanhotos para Amós, comendo toda a erva, certamente isso daria uma grande escassez. Amós pensa no povo e pede misericórdia. Deus, perdoa a nação, porque eles são pequenos, eles não vão suportar isso. A primeira visão, Deus fala para Amós: tá bom, não vou fazer isso. A segunda visão está no versículo 4. É um fogaréu, um incêndio de destruição. E mais uma vez, versículo 4, por favor, irmão Isaac. Assim me mostrou o Senhor Jeová. Eis que o Senhor Jeová clamava que queria contender por meio do fogo, e consumiu o grande abismo, e também queria consumir a terra. Versículos 5 e 6, só para a gente confirmar. Então eu disse: Senhor Jeová, cessa agora. Como se levantará Jacó? Pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso.
nem isso acontecerá, disse o Senhor Jeová. A primeira visão dos gafanhotos, Amós pede misericórdia, Deus volta atrás no juízo que ele está mostrando. A segunda visão, de igual forma, um fogo consumindo tudo, e Amós pede misericórdia de novo. Deus, cessa isso, porque Jacó é pequeno, eles não vão conseguir se levantar. E Deus diz, tá bom, não vou fazer isso. A próxima visão, talvez a gente conhece bem, é Deus mostrar para Amós um prumo. Amós capítulo 7, versículo 7. Mostrou-me também, assim, eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado o prumo, e tinha um prumo na sua mão. Aleluia. Israel é a parede que foi levantada a partir dos requisitos da lei de Deus. Israel foi levantado a partir da lei que Deus os entregou, a partir dos 10 mandamentos e de todas as leis que Israel recebeu, eles foram sendo formados. E agora que a parede está alta, Deus confere com um prumo. E a parede não está conforme precisa estar. Eles estão longe da proposta de Deus. Em algum momento se desviaram. Em alguns momentos saíram do ideal que Deus queria. A próxima visão, ela está no capítulo 8, versículo 1. Leia, por favor, irmão Isaac. O Senhor Jeová assim me fez ver, e eis aqui um cesto de frutos do verão. Versículo 2, por favor. E disse, que vês, Amós? E eu disse, um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse, chegou o fim sobre o meu povo Israel. Daqui por diante nunca mais passarei por ele. A partir desta visão, Deus está anunciando e Amós está pregando essas visões. Imagine Amós no meio de Israel dizendo, Deus me mostrou gafanhotos, mas ele teve misericórdia e ele não vai agir assim. Deus me mostrou fogo, mas ele teve misericórdia e não vai nos consumir no fogo. Deus me mostrou um muro, o muro é vocês, Israel, e vocês estão fora do prumo. Deus me mostrou agora um cesto de frutos de verão, já colhidos, porque o fim de vocês está próximo, e Deus não vai passar de novo no meio de vocês. Quer dizer, Deus não daria mais alerta para esta nação. A última visão está no capítulo 9, versículo 1. Por favor, leia, irmão. Vi o Senhor que estava em pé sobre o altar, e me disse, fere o capitel, e estremeçam os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça, e de todos eles, e eu matarei a espada até ao último deles. O que fugir dentre eles não escapará, nem o que escapar dentre eles se salvará. O que Amós está anunciando para a nação? Deus está batendo nas colunas dos templos para que o derribe e termine o serviço que aqueles que vão invadir Israel vai fazer. Então Amós já está alertando o povo. Eu vi, Deus me mostrou junto ao altar as colunas sendo batidas, o templo desmoronando e morrendo muita gente. Mas Amós não vai terminar a sua mensagem assim. Versículo 11 a 15, se trata de uma restauração que Deus vai fazer para com essa nação. Se você quer saber o futuro de Israel, leia Romanos capítulo 11. Isso vai lhe dar toda a base do futuro de Israel. Mas por hora, vamos nos contentar com a palavra de Amós, que a partir do versículo 11 vai ter promessa de Deus de restauração. Vão passar pelo juízo de Deus, vão ser invadidos e vai terminar aquela nação, mas há um futuro para com essa nação de restauração. Versículo 11, irmão Isaac, por favor.
Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade. Maravilha. Vamos de pé, por favor. Aí a gente termina dando glória a Deus. Que momento é esse, pastor? Um momento que talvez falando assim, rapidamente, você não compreenda. Mas este momento é o reino milenar de Jesus. Levantarei o tabernáculo de Davi que está caído. E haverá um descendente de Davi que vai reinar de novo. Seu reino vai ser de paz. E eu mudarei a sorte do meu povo. E plantá-los-ei em sua terra, de forma que ninguém mais vai conseguir tirar. Glória a Deus. Deus tem uma promessa de restauração para com esse povo. Todas as vezes que você lê na Bíblia uma queda de Israel, há um Deus que já planejou restaurá-los e que vai cumprir esta palavra para a glória de Deus. Você conseguiu entender o livro do profeta Amós? Caminhamos até o seu último capítulo. Resta então agradecermos a Deus e louvarmos a Deus pela palavra do Senhor que não muda. Deus é fiel e continua exercendo a autoridade da sua palavra para conosco. Qualquer semelhança no tempo de Amós para o tempo de hoje é só uma mera coincidência, né? Se Deus levantou o profeta para denunciar desta forma, que não falaria Amós para a geração de hoje, tomado por Deus.